Hoje falaremos sobre métodos de exegese, especificamente apresentando alguns métodos que podem ser usados na exegese bíblica. Claro, estes métodos não são absolutos. Os métodos apresentados não são um número final. Existem N métodos que podem ser usados ao gosto do exegeta, ao gosto no sentido de suas escolhas para alcançar um resultado. Aquilo que o exegeta tem como objetivo será alcançado mediante o método escolhido. Toda ciência possui um método de estudo para alcançar o seu objeto. Pesquisar sem método é já escolher o fracasso. A teologia, como ciência que é, e no caso específico do nosso curso, a exegese, não poderia se omitir de uso de um método. O método varia de acordo com o exegeta. É neste ponto que pode se instalar o perigo e, no mais das vezes, o erro. Isso pode acontecer quando as influências do senso comum, as influências de um conhecimento popular, e quando nós abordamos um conhecimento popular, estamos a pensar em seus estados emocionais, em seus estados de ânimo, que são, evidentemente, circunstanciais, oscilantes. Estes determinam o método de análise dos fatos exegéticos que levam ao erro, que levam ao fracasso na interpretação do texto, e no nosso caso, do texto bíblico. Observe-se que só nesses casos psicológicos, casos de ordem psicológica, é que se pode considerar perigo ou erro. Os métodos em si não são certos nem errados. Na verdade, os métodos estabelecem-se apenas para que nós alcancemos resultados. E, no caso, os métodos vão apenas apresentar, possibilitar diferenças de resultados. O exegeta estabelece os resultados a alcançar em seu trabalho, em seguida verifica que método poderá lhe possibilitar os resultados que são desejados pelo exegeta. Dito isto, podemos pensar agora no método com seus conceitos e suas divisões. O vocábulo método deriva-se da língua grega. Metá, preposição, e rodós, um substantivo. Metá, como preposição, que é, quando em composição com outro vocábulo, significa comunidade, participação. Rodós, caminho, estrada, via. Portanto, etimologicamente, pensa-se o método como um ou mais caminhos, possibilidades que contribuem ou participam para se alcançar um objetivo. Pode-se pensar o método como, abro aspas, o conjunto de processos empregado na investigação e demonstração da verdade,
Fecho aspas. Dessa forma, encontra-se no livro Metodologia Científica de dois autores, Bervian e Cervo, um texto de metodologia científica bastante sugestivo para quem quer estudar as regras que regem o processo de investigação, de pesquisa, que se adequam aos ditames da ciência. Assim conceituado, o método refere-se às abordagens e aos procedimentos que o investigador assume para chegar ao conhecimento. Tem-se métodos de abordagem e métodos de procedimento. O método de abordagem envolve um conjunto de operações utilizadas na investigação de fenômenos para se chegar à verdade. O método de abordagem refere-se ao plano geral do trabalho executado, refere-se aos seus fundamentos lógicos, refere-se ao processo de raciocínio adotado na investigação da verdade ou na investigação dos fenômenos. Apresentam-se assim os métodos dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e tantos outros. Os métodos de abordagem são exclusivos entre si, embora não de modo absolutamente rígido. De outra forma, os métodos de procedimentos não se excluem mutuamente. Podem ser usados em conjunto numa dada pesquisa para se alcançar o resultado esperado pelo pesquisador. Os métodos de procedimentos são métodos de caráter mais específico do que os métodos de abordagem, não se relacionando ao plano geral da pesquisa, mas com as etapas que levam ao objetivo estipulado pelo pesquisador. Temos assim método de abordagem, aquele que se refere ao plano geral do trabalho, aos fundamentos lógicos, aqueles fundamentos que estão no processo de raciocínio do pesquisador. Os métodos de procedimentos referem-se a etapas que levam ao objetivo da pesquisa, ao objetivo do trabalho do pesquisador.